Fala galera, hoje é dia de reagir a esse vídeo do Dr. Joe Dispenza, o dinheiro vai fluir loucamente. Cara, esse vídeo eu já assisti assim infinitas vezes e mudou chaves muito grandes na minha cabeça. Principalmente uma frase: se comporte como o seu eu do futuro para trazer o futuro pro presente. Bora assistir que vai virar várias chaves na tua cabeça. Eu acho tão importante que as pessoas se lembrem de que são as criadoras de suas vidas e não as vítimas delas. A vítima diz: estou me sentindo assim por causa de fulano ou tal circunstância, ou porque não tenho dinheiro, isso tá fazendo eu me sentir assim. Esse é meu relacionamento com o dinheiro. O que isso significa é que eu estou usando o que me falta pra... Eu acho que fomos bastante programados em nossa relação com o dinheiro. E temos uma relação com tudo o que é conhecido em nosso meio. Você tem um relacionamento, uma rede neurológica em seu cérebro para seus pais, para seu celular, para seu computador, onde você mora, onde morou no passado, o que vai fazer amanhã. Em grande parte, o cérebro é um reflexo de tudo o que sabemos. Junto com isso está nossa relação com o dinheiro. E sinto que tenho uma relação muito boa com o dinheiro, porque me esforço para ter uma relação muito boa com tudo na minha vida. Você sempre teve uma boa relação com o dinheiro? Eu acho que sim. Eu nunca vivi em dificuldade, realmente. Não era parte da minha vida. Mesmo quando fui para a faculdade e tive que pedir empréstimos, sempre descobri uma maneira de estar um passo à frente. Então, vamos voltar e ver como as pessoas formam crenças. Porque a maioria das crenças são criadas a partir de experiências passadas. Então, crianças, quando estão nos primeiros anos, suas ondas cerebrais são muito lentas. Suas ondas cerebrais estão em alfa quando têm de 7 a 12 anos. Elas estão em teta quando têm de 2 a 6 anos. E estão em delta quando são recém-nascidos até 2 anos de idade. Então, esses estados de ondas cerebrais são estados nos quais somos realmente sugestionáveis à informação. Então, quando ouvimos informações, acreditamos. Nós aceitamos, acreditamos, nos entregamos a ela como se fosse a verdade, sem analisá-la, porque ainda não temos recursos analíticos. Certo. Tem um negócio interessante aqui sobre essas ondas que ele comentou, né? Que é as ondas cerebrais. Em cada fase da criança existe uma frequência de onda cerebral. E isso hoje é muito utilizado na hipnose, né? Em vários tipos de terapia, onde você coloca a pessoa no estado de teta, por exemplo, o Theta Healing, ou até a hipnose em si. E é o lugar chave para você fazer uma reprogramação de crenças, porque você tem acesso diretamente ao subconsciente. E é legal ele falar isso sobre, explicar dessa maneira científica, porque é muito falado sobre o quanto a Matrix, né, a escola nos programa, né, nos polda em vários sentidos de crenças ali. E por que isso acontece? Porque a criança, né, até os 7 anos de idade por aí, ela tem o subconsciente aberto, né, tudo que é falado para ela, principalmente por uma autoridade, vira uma verdade absoluta. E aí depois de um tempo ela desenvolve essa mente racional, essa mente consciente, né, e para justamente filtrar essas informações. Então esse ângulo de explicação dele sobre as ondas cerebrais é bem importante para mostrar que, dependendo da frequência que teu cérebro tá, ele vai ficar suscetível a alguma informação, alguma reprogramação, alguma verdade absoluta falado por alguma autoridade. E isso acontece na hipnose, por exemplo, baixando a faculdade crítica, né? Que é uma parte, é um muro, né? É um segurança. Só que normalmente quem é a autoridade pra gente tem esse poder de programar porque a barreira é baixa. Quando você confia em alguém, quando é autoridade pra você, normalmente essa pessoa te atinge de forma negativa ou positiva por conta não só das ondas cerebrais, mas desse muro que vai baixando. Então a gente fica mais suscetível a isso. Acreditamos, nos entregamos a ela como se fosse a verdade, sem analisá-la, porque ainda não temos recursos analíticos. Certo. A mente analítica começa por volta dos 7, 12. Essa mente analítica, na verdade, é o que cria uma barreira entre a mente consciente e subconsciente. Então, antes dos 12, mais ou menos, o que a gente vê, como a gente modela o comportamento dos nossos pais, o que eles dizem pra gente... Está tudo sendo programado subconscientemente. E isso é muito, muito importante. Porque se você ouviu que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é ruim, apenas certas pessoas conseguem ganhar dinheiro, você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, é assim que você tem que fazer. Isso se torna fundações subconscientes. É como gravar um áudio. Você fica gravando aquele áudio e ele se torna um programa subconsciente, certo? Então, muitas pessoas têm uma relação com o dinheiro baseada no que ouviram ou no que vivenciaram em seu ambiente externo. Obtemos informações de nosso ambiente e quanto mais forte a emoção que sentimos nessas experiências, mais alterados nos sentimos dentro de nós, mais o cérebro congela o quadro e tira uma foto. E esse instantâneo é chamado de memória. Baseado na emoção. Com base na nossa emoção. A emoção altera nosso estado interno. Então você está vivendo como Lewis, sentindo-se bem, e de repente você tem um trauma, uma crise, um choque, e de repente você tem essa mudança dramática em seu estado interno e seus sentidos ficam apurados. Então você congela esse quadro e fica no longo prazo. Então, memórias dolorosas são mais poderosas ou belas memórias são mais poderosas? Ambas são iguais. Ok.
Ambas são iguais, mas o problema é que acho que a maioria das pessoas experiencia Sim, é. mais as emoções negativas, tá? E essas emoções negativas são derivadas dos hormônios do estresse. O sistema de alarme, de emergência, cria uma exaltação interna. E essa exaltação diz, tem algo perigoso em seu ambiente. E pode ser uma pessoa, uma circunstância, um acidente ou o que quer que seja. E essa mudança no estado emocional faz com que você se lembre do evento. Você tem que prestar atenção, certo? E estreitar seu foco no motivo. Então pense em pessoas e seus relacionamentos com dinheiro no passado. Todas essas crenças são baseadas em experiências passadas. Então você tem uma experiência em que perde dinheiro ou que o dinheiro é tirado de você. Essa experiência que não tem o suficiente, que tá morando num lugar onde não tem dinheiro bastante, ou a sua família não tem dinheiro suficiente. Então essa emoção dessas pessoas é de falta, de dificuldade. E isso vai ficar gravado, ok? Não há nada de errado com isso, porque a experiência muda seu estado emocional. Você congela o quadro, tira uma foto. O problema é que isso é o hardware. Então, pensamos neurologicamente dentro dos circuitos daquela experiência passada e sentimos quimicamente dentro dos limites daquela emoção. Digamos, por exemplo, dificuldade. Então, agora a pessoa diz: E o que, antes de passar para a próxima coisa, o que é que acontece com o corpo e a mente num ambiente de carência? Quando mentalmente ou fisicamente faltam coisas. Eu tô lendo o livro dele, Como Se Tornar Sobrenatural. Ele falou sobre essa parte da memória, né? Que nós somos o reflexo da nossa memória também. A gente vive muito conforme o passado. Ou seja, tem muitas pessoas criando o futuro agora no presente, porque só o que existe é o presente, com base no passado, nas memórias passadas, na culpa passada. Hoje eu dei uma aula sobre culpa, por exemplo, eliminando essa toxina. E o que acontece com a culpa, né? Normalmente é algo que você, por uma justiça interna, você olhou e acreditou que você errou e se sentiu culpado por algo. Você gostaria de ter controlado e que saiu do seu controle, ou foi uma ação, ou foi por falta de ação. E aí você se sente culpado por aquela situação, ou por aquele movimento que você fez, ou pelo que você deixou de fazer. E ao invés de você ir para o futuro, você fica sempre se culpando com base no passado. E aí tem um grande problema, porque a culpa, ela também gera vergonha, e culpa e vergonha são as frequências mais baixas na escala de Hawkins, ou seja, a tua prosperidade fica minada, você de fato fica paralisado na vida por estar vivendo conforme essa culpa e por estar travado nela, ou seja, você está no presente, só que vivendo conectado ao passado. E isso é um problema muito grande, ou seja, a chave que eu tenho para te passar hoje, assistindo até então esse vídeo, ele comentou, né, sobre esse processo de programação de crença no nosso cérebro, que normalmente até os 7 ou 12 anos de idade, enquanto a gente não desenvolveu o cérebro racional ainda, nós ficamos suscetíveis a sermos programados e modelamos, né, o ambiente ao redor, as experiências que tivemos, seja financeiramente. Uma vez minha mãe falou que dinheiro era sujo, e de fato eu percebi que durante muito tempo eu pegava o dinheiro e me livrava do dinheiro. Subconscientemente, essa crença e essa programação me fazia eliminar. Ou seja, a gente viu essa parte de crenças, como ele comentou, sobre as ondas cerebrais também, beta, alfa, teta, delta, tem gama também. Assim como nas fases da tua infância você esteve nessas ondas e foi facilmente programado, você também pode entrar nessas ondas e se reprogramar. E a última chave que eu quero comentar é as experiências que você teve com grande impacto emocional, como ele comentou. Normalmente o teu cérebro vai tirar uma foto, vai registrar uma foto daquela situação externa, daquelas pessoas que estavam ali, daquele ambiente, daquele lugar. E aí tem um problema, porque o cérebro não diferencia o que é real do imaginário. E quando você tem uma experiência muito profunda, muito forte, normalmente ele registra aquilo como uma foto. E quando você só de lembrar daquilo, as emoções que foram armazenadas e tudo aquilo volta como se fosse real no agora. Então tem muitas pessoas vivendo no presente, o que elas já acessaram como memória do passado, um trauma que ela viveu, e a vida dela acaba sendo ancorada naquilo e a pessoa não consegue prosperar, não consegue ir para outro nível porque ela está ancorada no passado. E muitas vezes quando ela se culpa também, ela está vivendo agora nessa culpa, nessa vergonha do que ela viveu no passado, às vezes uma situação de abuso ou outro trauma qualquer que gera um grande impacto emocional. E o trauma pode ser positivo ou negativo. O que é um trauma? É um evento com grande impacto emocional que fica guardado na memória de longo prazo. Ou seja, você lembra por mais tempo e toda vez que você pensa naquilo e visualiza aquilo ou vive situações que te lembram daquilo, essas emoções elas vêm à tona. E quando é uma situação traumática, normalmente acessa e ativa o lugar de estresse. Muitas vezes você não sabe porque que você está sem disposição durante o dia. Só que aí tem um ponto. Normalmente os animais, quando eles estão numa situação de estresse e adrenalina, de sobrevivência, eles correm, fogem daquele predador, mas quando eles percebem que está tudo tranquilo, eles voltam para o estado natural.
O ser humano não, ele tem uma capacidade de se manter no estresse durante muito tempo e continuar revivendo aquelas cenas através de memórias que ele já viveu. E o grande problema de viver sempre estressado e ansioso é que o teu sistema está sempre no estado de adrenalina, de sobrevivência, de luta ou fuga, e isso gasta toda a tua energia. Então, o ato de ficar lembrando de situações do passado, revivendo situações do passado, se culpando por um passado, só o ato de imaginar aquilo vai voltar para o teu presente, você vai viver como se fosse agora, porque a temporalidade cerebral, o teu cérebro não sabe se é passado ou futuro, ele só sabe o que é o agora. E se no agora você estiver lembrando de algo que aconteceu no passado e foi traumático, você vai viver no agora as mesmas sensações no corpo, as mesmas emoções, as palpitações. E se você passar muito tempo assim, o teu futuro também vai ser construído com base nesse passado que você viveu, nessas memórias que você teve. Então, muito cuidado com isso. Até então é isso. Vamos pro próximo vídeo. Eu vou continuar assistindo aqui e vou fazer novos comentários a partir do que tiver vindo de insight. Já segue meu canal. Quero chegar a 1.000 inscritos e se esse conteúdo virar uma chave na tua cabeça, me ajuda aí a compartilhar, me ajuda comentando para chegar em mais pessoas. Abraço e bora prosperar.